Você já tentou se acalmar antes de alguma reunião importante ou alguma conversa importante também, alguma atividade, alguma tarefa importante que você esteja realizando na sua vida ou você tenha realizado na sua vida? Você tentou se acalmar antes desta, vamos chamar assim, atividade? E quando eu digo se acalmar, eu falo sobre respirar fundo, sobre pensar positivo e ensaiar ali 1000 vezes, talvez, o que você vai ter que falar ali naquela apresentação, talvez. E talvez, mesmo assim, o seu coração ele continua acelerado, as mãos suando e a cabeça não para. Eu acho que você já passou por isso. Eu já passei muitas vezes durante toda a minha vida. E eu sei bem como é esse sentimento. E se eu te disser que talvez o problema não esteja necessariamente na ansiedade, porque se trata disso, estamos falando de uma espécie de ansiedade. E se eu te disser que o problema talvez seja nessa luta que nós temos contra a própria ansiedade, essa luta de tentar eliminar ela de dentro de nós, naquele momento, que é tão importante para nós e que ela acaba nos atrapalhando. E se eu te disser que talvez o grande problema seja exatamente esta luta, esta evitação. Desde pequenos, nós aprendemos a controlar os nossos sentimentos, ou assim pelo menos a gente acredita, que a gente aprende a controlar os nossos sentimentos. E como necessariamente a gente aprende a controlar os nossos sentimentos? Bom, os nossos cuidadores, os nossos pais, na melhor das intenções que eles têm, eles falam frases do tipo, talvez, engole o choro, quando a gente está tentando se expressar através do choro, fique calmo, pense positivo, enfim. Nas melhores das intenções, nossos pais e cuidadores sempre tentam nos ensinar a controlar e a lidar melhor com os nossos sentimentos, mais ou menos dessa forma, com estas frases propriamente dito. Essas frases, elas soam mais ou menos como uma espécie de conselhos, na verdade. Mas, por dentro, elas criam quase que uma espécie de padrão muito perigoso. Elas criam um padrão mental muito perigoso, que basicamente é você sentir alguma coisa, você ter ali um sentimento, uma emoção, é igual a você ter um problema. E este é um padrão mental que muitas vezes não vai nos levar ali por um bom caminho, não vai nos levar por um caminho saudável e um caminho que a gente queira, na verdade, para se sentir melhor, entende? Porém, aqui vale a gente fazer uma anotação mental, vamos chamar assim. O nosso cérebro, ele não funciona desta maneira, onde sentimentos são igual a problemas. O nosso cérebro não funciona assim. E as nossas emoções funcionam menos ainda. Porque o que acontece? Quanto mais você tenta controlar a ansiedade, mais ela vai crescer dentro de você. E eu acredito que você já tenha tido esta experiência. Quanto mais você tenta controlar aquilo, aquela ansiedade, aquele sentimento que vai consumindo, mais parece que ele aumenta. E funciona mais ou menos parecido com quando você pega uma bola de praia e empurra ela na piscina. Quanto mais você empurra, mais a força de volta, né? A força de volta da água, ela empurra a bola para cima. Se você não fez, se você não teve essa experiência, tem essa experiência, ela exemplifica muito bem como que funciona também a ansiedade dentro de nós. É muito parecido com isso, com você empurrar uma bola na piscina e a bola vir com a pressão da piscina de volta para nós. Ou seja, não funciona muito bem. E para explicar um pouco mais como funciona essa questão do nosso cérebro, como funciona esse mecanismo cerebral, aqui vale a gente fazer uma espécie de lente de aumento nesse tópico. Quando você percebe que você
vai participar de uma reunião importante, o seu cérebro, ele vai ligar um alarme, uma espécie de alarme, que vai dizer: há um perigo aqui na frente. Isso é uma coisa ancestral. E isso vai disparar a sua amígdala, que é uma parte do cérebro focada em resolver problemas de perigo, de sobrevivência. E, consequentemente, o que vai acontecer com o seu corpo? O seu coração vai disparar, a sua respiração tem a tendência a ficar mais curta e rápida. E as suas mãos podem começar a suar também. Neste momento, o que acontece é o que o seu cérebro está tentando, na verdade, salvar a sua vida. É essa mensagem que é transmitida para ele. Mas, na verdade, o que acontece realmente é que ele está agindo e fazendo todo o seu corpo agir como se aquela reunião, aquele evento importante, ele na verdade fosse um leão, por exemplo, que fosse tentar te devorar ali naquela situação. E é aqui que vem talvez o detalhe mais importante disso tudo, que é quando você pensa: eu não posso sentir isso. E aí, naturalmente, o seu cérebro vai dizer: ah, então essa ansiedade que eu estou sentindo aqui, na verdade, ela é uma ameaça. E qual é o resultado disso tudo? O resultado é que ele vai aumentar o seu sinal de alarme. Ele vai gerar mais adrenalina dentro de você, mais tensão no seu corpo também, mais pensamentos acelerados, mais ruminação mental, sabe? Aqueles pensamentos que não param de surgir na nossa cabeça. E aí nós temos a tendência a entrar numa espécie de ciclo, onde a ansiedade ela vai gerar uma luta para você controlar ela. Você começa a lutar para controlar a ansiedade e com isso você vai gerando mais e mais ansiedade dentro de você. E esse ciclo todo que eu estou comentando aqui, ele tem uma espécie de custo também. E é um custo muitas vezes devastador para você. Normalmente, profissionais incríveis, muito bons de verdade, acabam travando em reuniões. Eu conheci muitas pessoas assim. Eu mesmo já fui uma pessoa assim também. Muitas vezes pessoas muito talentosas acabam não se sentindo prontas e é como se uma voz interna, um crítico interno que fica aqui na cabeça dissesse: ah, você deveria ser mais forte. Por que você está tão nervoso? É só uma reunião. Mas veja bem, não é só uma reunião. Mas veja bem, não é só uma reunião para o seu sistema nervoso. Para ele, na verdade, é uma questão de sobrevivência. E quanto mais você briga com a ansiedade, mais ela vai se tornando quase que uma espécie de monstro ali na sua mente. Mas veja só, e se eu te disser para você que existe um outro caminho? Existe um outro caminho para que a gente possa lidar com isso. Um caminho que não envolve você forçar uma espécie de calma e talvez nem pensar positivo também, e nem fingir que está tudo bem. Um caminho onde a pergunta deixa de ser: como eu faço isso parar de acontecer comigo? E sim, essa pergunta passa a ser: como que eu posso, na verdade, estar com esse sentimento, estar com isso que está acontecendo, sem ser engolido por isso? Imagine, vamos fazer um exercício mental agora. Imagine a ansiedade quase como uma criança assustada. Ela não vai precisar que você fale para ela ficar quieta ali naquele momento. Ela, na verdade, o que ela precisa é que você segure a mão dela e diga: eu estou aqui, você não está sozinho. Quando você para de lutar e finalmente observa, algo mágico acontece no seu cérebro. O córtex pré-frontal, ele entra em ação e ele vai enviar uma mensagem para a amígdala. Eu falei agora há pouco. Ele envia a mensagem de que está tudo bem, que não tem um perigo aqui, um perigo real aqui.
E com o tempo, o seu sistema nervoso, ele começa a aprender, na verdade, que reuniões não são leões e que a sua ansiedade, ela não é necessariamente sua inimiga, ela é só uma onda passando. Agora, imagina comigo, imagina um mundo onde profissionais eles vão entrar em reuniões como, por exemplo, o coração acelerado. Isso sempre vai acontecer, porque nós somos humanos, afinal de contas, mas eles vão entrar nestas reuniões e não tentar lutar, mas dizer que está tudo bem você estar se sentindo assim. Imagine pessoas que conseguem sentir medo, mas sem deixar que esse medo ele dite todas as ações que acontecem ali com você. Neste ponto, a ansiedade, ela tende a deixar mais de ser uma espécie de obstáculo e ela passa a ser mais como uma parte da sua experiência humana. E isso é possível, mas só quando nós paramos de lutar com o que sentimos. E assim, uma coisa acontece quando você começa a fazer as pazes com a ansiedade. Você gasta menos energia brigando com você mesmo. Você ganha mais clareza nas suas tomadas de decisão. E você passa a agir com mais coragem, mesmo com o coração batendo forte às vezes. No fundo, o problema, ele nunca foi necessariamente a ansiedade. O problema sempre foi o relacionamento que você tem com ela. Da próxima vez que a ansiedade surgir em você, antes de uma reunião talvez, não empurre ela para longe de uma forma reativa. O convite que eu faço para você é que você pare, observe e respire e veja o que acontece. Parar, observar e respirar. E observar a sua experiência acontecendo ali naquele momento. Porque talvez o que você mais precise, na verdade, não é se livrar da ansiedade, mas sim aprender a conviver com ela de uma forma saudável e humana. Se você quiser que eu grave um vídeo falando um pouco mais sobre um exercício de respiração em 3 passos que ajuda a transformar a nossa relação com a ansiedade, escreve aqui nos comentários. Escreve assim: quero o exercício, para eu saber que você chegou aqui neste momento do vídeo e que você quer que eu faça mais conteúdos relacionados a essa experiência, como a gente lidar com a ansiedade e com essas emoções um pouco mais difíceis. E é claro, se você achou esse conteúdo legal, pode compartilhar esse vídeo também com alguém que se cobra muito antes das reuniões. Tenho certeza que pode ser bem útil para esta pessoa. E se você quiser também se aprofundar nas técnicas de mindfulness para aprender a lidar com todo tipo de emoção um pouco mais difícil e, enfim, aprender realmente o que é a prática da atenção plena baseada em evidências, aqui no link da descrição eu deixo o convite para você participar do grupo online e ao vivo de 8 semanas comigo e todo o grupo, para que a gente possa desenvolver essa prática juntos.